Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Vidcast, o podcast do Vigilante. E hoje nós vamos fazer um editorial aqui, vamos atualizar você em relação ao tema 1031, em relação ao tema 709. Fica comigo aqui que vamos dar o início ao conteúdo. Estamos vivendo um momento ímpar. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo um momento ímpar? O que significa isso? Significa que nós nunca passamos por isso. Ele é único, né? Ele é único e você vai poder contar isso para as suas futuras gerações. Não sei que idade você tem, mas com certeza você nunca viveu isso antes, porque o mundo não viveu isso. O mundo não viveu isso. O mundo nunca passou por uma situação semelhante a essa que estamos passando. Nunca houve uma pandemia que envolvesse o mundo todo. Nunca aconteceu isso, coisa nova, né? Muita gente faz comparação com uma guerra, né? Estamos vivendo uma guerra. Mas a guerra que a gente tem na cabeça é aquela guerra do filme, né? Porque a gente não passou por uma guerra, a gente não tem essa experiência de guerra. A Europa, sim. Os mais antigos, né? Mas eu digo no Brasil nunca teve guerra. Guerra de avião, explosão e aquele negócio todo que a gente vê nos filmes, né? De destruição total, como aconteceu na Europa. A Europa foi totalmente destruída, né? E é muito interessante aí, eu estava olhando a história, dos bombardeios de Londres durante a Segunda Guerra. E como é que acontecia? Tinha um alarme que tocava. Os ataques eram ataques aéreos, né? Então vinha com os aviões e largava a bomba lá de cima, cara, detonava tudo. E a proteção era o quê? A proteção era você ir a proteção era você ir para aqueles locais, os abrigos subterrâneos antiaéreos, onde as pessoas ficavam confinadas até não ter mais perigo nenhum, até soar o alarme de novo a sirene tocava e liberava as pessoas. E isso acontecia assim, cara, 4, 5, 6, 7, 8 horas depois. Então tu pensa, a vida tinha que continuar, né? É o que se diz hoje, né? Nós estamos numa guerra e a vida tem que continuar. Então aí que dá o problema, né? Por quê? Alguns dizem assim, olha, tem que fechar, tem que dar um lockdown, né? Tem que fechar tudo. Para quê? Para evitar a circulação de pessoas e evitar que mais pessoas se contaminem numa velocidade de maneira que a estrutura de saúde não consiga atender as pessoas. É o que está acontecendo agora. O Brasil está no vermelho com 100% das ocupações do leito. Se chegar lá, não vai ser atendido. Por isso que aumentou o número de mortes. Nós estamos com 2.700, 2.600 e pouco ali ontem, né? Então, estamos chegando aí, vamos bater em 3.000. Cara, são 3.000 pessoas que vão morrer por dia. Acabo de eu terminar esse programa, né? Mais de 25 pessoas terão morrido. E pensa a história disso. São pessoas, são famílias envolvidas. E é uma morte trágica, porque você com certeza sofreu muito pra caramba. O cara, para chegar no ponto de morrer, ele já passou por uma via, como é que diz, uma jornada de via crucis, né? Ou seja, carregou a cruz, cara, porque a família correndo para ver se acha atendimento e sofrimento. E depois que ele entra lá para dentro, acabou, não tem mais contato com o mundo de fora. E a família fica lá apreensiva, de mãos amarradas, sem saber o que fazer, sem ter o que fazer, a não ser ficar agarrada no sofrimento. Então pensa no sofrimento, imagine o sofrimento de uma pessoa assim. Imagina, você deve ter conhecidos, você deve ter conhecimento, amigos teus, pessoas conhecidas. Eu tive várias pessoas conhecidas que acabaram morrendo, e pessoas que estavam ali com a vida de boa ali, controlando e tal, e dá um pouco foram envolvidas por um filho que trouxe, por alguma visita que foi fazer, uma saidinha que deu, sei lá por qual motivo, por qual razão, em que forma. E, cara, levou e contaminou, levou isso para quem não tinha as condições suficientes para aguentar.
Então, os bombardeios de Londres estavam na guerra, durante a Segunda Guerra, e nós estamos numa guerra. Só que não tem avião, não tem bomba, não tem um momento X. Lá tinha um momento X, o ataque aconteceu, soava o alarme, as pessoas corriam, se escondiam nos subterrâneos, ficavam lá confinadas, daqui a pouco não, depois de 8 horas liberava, as pessoas saíam, e quando saíam, aquela realidade que elas tinham deixado antes de entrar nos abrigos não eram mais o mesmo. Por quê? Porque as pessoas ficavam lá no subterrâneo só escutando o barulho das bombas explodindo, com medo, aterrorizadas, passando necessidade, porque os abrigos eram só para as pessoas se esconderem, não tinha as condições. Então pensa você lá tendo que ir no banheiro, pensa você com fome, pensa você lá que você se perdeu lá da pessoa com quem você estava, porque era um desespero, soava o alarme e a pessoa tinha que correr. E o mais interessante é que lá naquela época, assim como agora, tem pessoas que se recusavam a ouvir a sirene. Tocava a sirene, o cara não corria, o cara disse, não, eu não vou para subterrâneo não, para depois ficar lá 8 horas, fica lá 12 horas, não, eu vou me esconder aqui nesse negocinho aqui, cara. Porque quem se escondia fora do subterrâneo, depois que parava, ou durante mesmo, o cara ia ficar por conta. E aí o que acontecia? A chance era muito grande de morrer e morria. Então tinha os teimosos na época, aqueles caras que iam contra a regra, básica, simples, normal, de proteção coletiva. Então, hoje também, muitos se recusam a ouvir a sirene. Muitos se recusam a ouvir a sirene. Que a sirene, quem é a sirene? São os médicos falando, são os especialistas. A sirene é a história. Ou seja, será que só o Brasil está errado? O mundo está fazendo assim. A Inglaterra fez, a Europa toda fez, Portugal fez, todo mundo fez. Os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos é o que mais vacinou, é o que mais tem vacina sobrando. E ainda mantém medidas de restrição. Porque não basta também só se vacinar, é preciso que haja uma quantidade X de pessoas, mais de 70% de pessoas vacinadas para poder conter o vírus. O vírus ele vai crescendo na medida que as pessoas vão se contaminando e passam para as outras. A básica normal do vírus é uma pessoa contaminar 12. Ou seja, se você pegar, no mínimo 12 você vai contaminar. E imagina, 12 vão contaminar mais 12. Mas a velocidade, chega uma hora que a velocidade é tanta, e essa variante que só o Brasil tem e o mundo não tem. E por que só o Brasil tem essa variante que o mundo não tem? Porque o Brasil não fez o papel de casa. Os nossos governantes, diga-se lá diretamente, o governo federal, não tomou as decisões que deveria ter tomado no momento correto, no momento certo, que era 6, 7, 8, 9 meses atrás. E agora, por incrível que pareça, o governo federal entrou, diga-se lá, o nosso presidente entrou com um processo contra os governadores que estão com medidas restritivas. Tem lógica isso? Não tem lógica. É como se na época da guerra, é como se na guerra que nós estamos, na Segunda Guerra, a autoridade máxima entrasse contra essa medida de que as pessoas não eram obrigadas a entrar lá nos abrigos antiaéreos. Porque era obrigado. Era obrigado as pessoas. Por quê? Porque, cara, quanto mais pessoas mortas, quanto mais pessoas perdem a vida, quanto mais pessoas se machucam, significa que recursos humanos são perdidos. E isso é um problema para a sociedade. Isso é um problema para todo mundo, não é um problema só para quem sofre. Não é um problema só para quem sofre a perda, só para a família. Não, isso causa uma reação na sociedade. De que forma isso? Ora, vamos imaginar aí que o quanto de pessoas em grau produtivo estão morrendo. Quantas pessoas que teriam muito a contribuir para o bem-estar da sociedade com o trabalho, com a profissão, e estão sumindo. Então a sociedade empobrece como um todo. Quantos profissionais de saúde, quantos professores, quantas pessoas que estavam no auge da sua produção, da sua criatividade,
Quantas empresas vão fechar porque morreram quem estava à sua frente? Quanto sofrimento, né? O sofrimento é uma coisa que não é da pessoa, não é daquela família. Não, você sofre, aquilo gera um espírito, né? Gera uma emoção coletiva de perda, de desesperança, de desestímulo, né? E isso é muito ruim, de desapreço. Então não é só isso, é um espírito, a energia, ela baixa. Ela dá aquela desesperança. Isso gera emoções de tristeza, de desamparo. Isso gera depressão, né, nas pessoas. Então não é um problema. Então não se recuse a ouvir a sirene. E a sirene está sendo tocada. O problema é que no Brasil, quem se recusa a ouvir a sirene são aqueles que deveriam tocar a sirene. São aqueles que foram eleitos e eles não são donos daquele lugar. Eles estão lá eleitos para atender e representar o Estado em defesa de todo mundo. Não interessa se é da esquerda, se é da direita, se é do centro, se é do centro-esquerda, se é do centro, se é do extrema-direita. Não interessa. Ele está lá para... Agora nós estamos no mesmo barco, sabe? Sabe, você está num barco, no mesmo barco, cara. Se esse navio afundar, é todo mundo. Não tem melhor para ninguém. Não tem melhor para ninguém, né? E não no Brasil as pessoas estão se recusando a ouvir a sirene. E mesmo quando as pessoas ouvem a sirene, elas não são capazes de reconhecer a destruição ao sair do abrigo. Ou seja, o cara entra para o abrigo, se resguarda de alguma maneira, mas não está vendo a destruição que está ocorrendo. Não, só porque continua vivo, daí não quer dizer que ele se recusa a ver as coisas destruídas. E isso é só que conta. Não, mas eu estou vivo, tá bom. O resto que se lasque. Essa indiferença diz muito sobre quem a gente é. E aí que eu digo que é a cultura, que é a atitude cidadã. A atitude cidadã é de indignação. Quem tem cultura de cidadão agora, que o direito, é você olhar e dizer assim, espera, a sociedade, os brasileiros, as pessoas, elas têm direitos básicos que estão lá na Constituição Federal, lá no capítulo dos direitos fundamentais, que engloba os direitos sociais e que diz que o direito à saúde é básico, ele é capital, ele é inegociável. E a brincadeira que se faz, a brincadeira que está se fazendo, a exemplo desse esdrúxulo processo que o presidente entrou contra os governadores, a culpa disso é quem não arrumou a vacina. Porque o remédio, a solução, a segurança, o abrigo que vai dar segurança para as pessoas é a vacina. E cara, quem é que deveria ter comprado essa vacina? É você que entrou, você que não está fazendo nada, cara. Você que está querendo criar um obstáculo, uma barreira para quem está tentando fazer alguma coisa. Para quem está vendo as pessoas morrerem e não tem o que fazer. E está tomando uma medida. É uma medida dura? Claro que é. É uma medida forte? É. Mas a pergunta é a seguinte, é uma medida necessária? É também. Conforme o grau da doença, conforme o grau da sua necessidade, é o grau do remédio. Remédio amargo você não toma toda hora. Mas um remédio amargo tem hora que você tem que tomar. Por quê? Porque, cara, conforme a doença, conforme a dor, é a quantidade do remédio. Então, medidas urgentes merecem atitudes urgentes, duras. Você é teu pai, você é pai, você é mãe. Aí o filho comete uma coisinha de nada. O que você vai fazer? Você vai conversar com ele. Vai dar orientação, não é isso? Você vai dar uma advertência. Mas, quando ele comete uma errada fora da curva, quando ele tem uma atitude muito fora da curva, aí a sua atitude não é conversar, não. Não é passar a mãozinha na cabeça. Aí você vai tomar uma atitude mais dura, mais contundente. Porque a atitude dele merece uma reação mais contundente. Merece uma demarcação de território. Não é assim que você faz?
Não é assim que você faz na sua casa? Então, o momento que nós estamos passando é um momento que merece decisões que são decisões que não vão atender o interesse de todo mundo. Não vão, claro que não vai. Mas isso não importa, porque quem tem o poder, quem foi eleito para tomar as decisões difíceis, deve tomar essas decisões difíceis sem ter medo. E a orientação, a baliza deve ser exatamente a defesa da vida. Eu sei que é muito difícil, mas até quem deve ser cobrado é exatamente o governo federal. É ele que detém o poder, é ele que tem o dinheiro, é ele que recebe os impostos, é para lá que vai os impostos dos municípios, dos estados, e é de lá que vem o recurso. É de lá que deveria vir uma ajuda para aquelas pessoas que agora, por exemplo, vai sair o benefício emergencial. E esse benefício emergencial é um benefício emergencial que está demorando, porque é um emergencial, o cara tem que comer, cara. O cara vai receber pouquinho lá, R$250, mas ok, mas que venha logo esse 250, porque ele é emergencial. Então nós estamos numa guerra, uma guerra silenciosa, que mata as pessoas no silêncio, mas agora nem tá tão assim, tão silencioso não. As pessoas estão morrendo antes de entrar não tem nem como entrar no hospital, não tem nem como entrar na enfermaria, não tem nem como entrar no pré-atendimento. Ou seja, não tem para onde levar. E chegou ao ponto que está morrendo rico e pobre. Está morrendo rico e pobre. Ou seja, acabou, o rico está morrendo também na frente. O dinheiro não está, mas eu tenho dinheiro, não adianta, não tenho onde colocar. Não há leitos. Né? Então, isso é uma coisa que é assustador. É assustador, é repugnante. É muito repugnante as atitudes do governo central. É muito repugnante o governo central, que acabou de trocar o ministro da Saúde. Vai ter um médico lá agora, mas o cara já chega e diz que veio para continuar aquilo que está sendo feito. Se vem para continuar aquilo que está sendo feito e está morrendo quase 3.000 pessoas por dia, então não precisa vir. Não precisa vir. Porque não fazer nada e mais nada é igual a nada. É preciso atitude rápida, urgente. É coisas que não são coisas para ontem e não é coisa para amanhã. As coisas devem ser feitas com aquela consciência de urgência urgentíssima. Existe uma crise da saúde pública. Agora nós vamos entrar na faixa de haver desabastecimento. Ou seja, há um desabastecimento, vai começar a faltar oxigênio. Antes se brigava pelo respirador, agora vai se brigar pelo oxigênio, mas não é porque não existe o oxigênio, não existe o produto, não existe o cilindro para colocar nele, para poder transportar isso com rapidez, para chegar em tal lugar. Não existe os insumos, porque não basta só ter lá o leito para atendimento do Covid. Está faltando um insumo, está faltando o profissional. O profissional ele precisa de uma formação e não existe essa formação. Tem que ter uma preparação, tem que ter um curso específico para isso e mais do que isso. As pessoas que têm o curso, a formação, elas não têm a preparação. Então é preciso fazer um curso, uma preparação para ter a habilidade e a competência para poder lidar com isso. Então esses limites que estão sendo impostos pela realidade, nós estamos sendo engolidos. Ou seja, esse estrago, essa destruição pelas essas bombas que não faz o barulho de bum, né? Porque não faz esse barulho de bum, aí a gente não olha. Ela é silenciosa, mas ela é cruel. Ela é cruel porque mata as pessoas, causa transtorno nas famílias. É uma bomba que cai na família e destrói o ente querido. E não, às vezes não é um só, é 2, é 3. Né? Então é necessário combater essa estupidez no nosso presidente. É necessário fazer isso. As pessoas de boa vontade, as pessoas conscientes devem manifestar de alguma maneira a sua indignação, não aceitando, não ficando quietas. É necessário ter o exercício da cidadania. E o exercício da cidadania é se manifestar.
Nós estamos vendo no Paraguai a população se manifestando pela omissão de quem deveria tomar decisões e não tomou. A estupidez é tão grande que é simples de entender. Falta vacina. Nós não vacinamos nem 4% da nossa população. Nós não vacinamos nem 4% da nossa população. E a previsão é ainda uma meta longa. Nós vamos gastar o 2021 esperando a bendita da vacina. Essa vacina que já deveria ter sido comprada, negociada lá atrás. E quem deveria fazer não o fez e, portanto, ele cometeu um crime de omissão. E um crime de responsabilidade. Responsabilidade pelo cargo que ele tem. Vamos ser bem claros. A minha posição é de defesa da cidadania. Não é de defesa da esquerda, nem da direita, nem do partido X, nem do partido Y. Não. A nossa voz ela deve ser de cobrança. Quem senta na cadeira tem que ser cobrado. O cara vira pai. O cara quando não é pai, o cara quando não é casado, você veja bem, raciocina comigo. Se o cara que é solteiro, ele não tem compromisso com ninguém. O cara que é solteiro, ele não tem compromisso. Ele não é pai, ele não é casado. Ele é solteiro. Então ele vai fazer festa, ele tem liberdade. Ele tem assim uma certa liberdade de responsabilidade. Ele não tem responsabilidade. Por isso que os pais sempre dizem para os filhos, os jovens, que estão naquela fase de rebeldia, aquela fase assim que já não é mais adolescente, mas também não é um homem formado. O que o pai e a mãe dizem? O que você... Eu ouvi muito isso e eu disse muito isso para os meus filhos. Você tem que criar responsabilidade, garoto. Você não é responsável. Você é um cara irresponsável, você é um cara sem noção. Você não tem noção das coisas. Você tem que ter noção da realidade, você tem que agir. Você tem que fazer pela vida. Então a gente ouve, disse e escutou muito isso. Por quê? Porque o cara ele é jovem, ele é sem responsabilidade, ele não tem compromissos, ou tem muito poucos compromissos, muita pouca responsabilidade, muitas vezes a responsabilidade é estudar. Então o cara é meio sem noção mesmo, vai fazer besteira na vida, e isso todo mundo faz, todo mundo fez e todo mundo vai fazer enquanto você é jovem. Agora de repente esse jovem começa a trabalhar, ele assume uma responsabilidade. Daqui a pouco esse jovem começa a namorar, ele já assume uma pequena responsabilidade. Daqui a um pouco esse cara casa, ele já assume uma responsabilidade maior. Então você não pode ter o mesmo comportamento de quando você era solteiro. Quando você casa, você não pode ter o mesmo comportamento de quando você era solteiro. E quando você tem um filho, aí você vira pai, você assumiu mais uns quantos degraus da responsabilidade. Então você já começa, você já tem pessoas que dependem de você. E qualquer decisão que você tome, qualquer coisa que você faça, ou qualquer coisa que você não faça, que você deixe de fazer quando deveria fazer, isso vai trazer consequências. E você vai ser cobrado, porque você tem responsabilidade. E assim vai pela frente. Assim é então os nossos governantes. Quando ele não é eleito, quando ele é um deputado, por exemplo, não tem responsabilidade em tese. Não é a mesma responsabilidade de quem está na frente de um cargo executivo, que tem que tomar decisões, que tem que convocar, tem que ter determinação, tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que ter autoridade. Autoridade para poder reunir, para poder motivar, para poder colocar foco, para poder organizar, para ser determinado, Para quê? Para resolver os problemas. Porque ele tem essa responsabilidade. Por isso que é o crime de responsabilidade. É quando o cara deveria fazer e não fez. Os pais, quando não têm a responsabilidade do poder paterno, existe o conselho tutelar que vai lá e caça o pátrio poder, o poder que os pais têm sobre os filhos. E eles perdem a guarda dos filhos. Então é isso, por quê? Porque ele não cumpriu com a responsabilidade que ele tinha. Então é a mesma coisa com o nosso presidente maior. Aquele que tem a caneta, aquele que tem o poder maior, a responsabilidade maior. E ele está lá para fazer cumprir o mínimo. O mínimo que é o quê? É fazer o mínimo. O mínimo é fazer um mínimo de políticas públicas para a gente poder enfrentar essa guerra. E ele tem que tocar a sirene. Para que as pessoas saibam que tinham que ir para os seus abrigos subterrâneos. Para o bem de todos. Para o bem de todos. De todos. É importante isso. E as pessoas, quando saem do abrigo subterrâneo, têm que observar e verificar o estrago que está sendo feito. E esse estrago está aumentando. Quando começou a pandemia,
Morria 128, 300 por dia e já era um absurdo. Agora nós estamos chegando a quase 100% do 300, a mais de 1000% do 300, que é morrer 3.000 pessoas. Isso é um estrago muito grande e não podemos ficar quieto. Não podemos ficar quieto. Nós temos que ficar indignados. Nós temos que conversar com as pessoas e cobrar e manifestar. Cobrar e manifestar. Cobrar, fazer igual o Paraguai está fazendo. O Paraguai está nos ensinando. Tem que ir para a rua, tem que manifestar, tem que bater a panela. Tem que fazer isso. Tem que ficar indignado. Isso é uma atitude cidadã. Cidadão é quando eu me manifesto para proteger a todos. Não é cada um por si e Deus por todos. Isso aí é uma barbárie. Nós vivemos numa sociedade onde todos são responsáveis, todos são corresponsáveis. Não é hipocrisia. Não podemos ter má fé. Nós temos que gritar abertamente. Nós temos que gritar abertamente e não podemos aceitar a barbárie. Não podemos deixar que as pessoas mais empobrecidas, as pessoas mais carentes, elas sucumbem à doença. É muita estupidez a gente aceitar a estupidez das pessoas, as atitudes estúpidas das pessoas. Nós temos que proteger as pessoas mais frágeis. Nós temos que comungar a cidadania, comungar a solidariedade com aquelas pessoas mais empobrecidas, aquelas que mais precisam, aquelas que não podem falar, aquelas que não podem gritar, aquelas que estão submetidas à fome, à carência, à necessidade, à escassez, aquelas que estão passando por privações e vão aumentar muito mais ainda. E se nós não fazemos nada, se nós ficarmos parados, cada um cuidando do seu umbigo, na sua individualidade, é isso que vai acontecer. Nós vamos ser sobrecarregados, nós vamos ser soterrados também, porque vai chegar a hora que não tem como, você também vai ser atingido. Então, veja bem, na época da guerra, lá em Londres, durante a guerra, o que salvou Londres? Londres não se entregou para a Alemanha nazista. Londres não se entregou. A Itália se entregou, fez acordo. Londres não se entregou. Londres não se entregou. E o que fez isso foi exatamente a energia do seu povo. Porque quando se tocava as sirenes antiaéreas, as pessoas iam para os abrigos. Elas sabiam o que fazer. Elas faziam aquilo entendendo que aquilo era o que melhor podia ser feito naquele momento. E em cima daquela situação, elas improvisavam a solidariedade e enfrentavam. Elas sabiam que quando saíssem dos abrigos iriam encontrar uma situação desastrosa de destruição, uma situação, um quadro de destruição. Mas mesmo assim elas seguiam firmes, convictas, focadas. Elas sabiam que aquilo iria passar. E é essa sirene que está tocando hoje e que é necessário para a gente. É preciso ouvir a sirene. E essa sirene tem que despertar em nós um interesse público, uma cultura cidadã, de enfrentar aqueles que são contra, aqueles que jogam uma atitude de enganação de cada um por si. Cada um por si. Não podemos viver nessa cartilha. Nós temos que, se seguirmos essa cartilha de cada um por si, nós vamos enfrentar lá na frente a morte de todos. E isso é a guerra. A guerra significa isso, quando você não estende a mão, quando você não se manifesta, quando você não segue as regras, significa que a morte é de todos. A morte de um é a morte de todos. A morte de um amigo é a dor de todos. A morte de um vizinho é a dor de todos. E nós não podemos concordar com isso. Sabe aquele jogo que teu time joga pra caramba, dá o sangue, a pessoa se joga, a pessoa vai, a pessoa dá de tudo, o jogador sai exaurido pela energia, pelo empenho que ele dedicou, sabe aquele lá? Que o cara parece estar jogando, a gente diz assim, tem que jogar com o coração na ponta da chuteira, né? De tão dedicado, focado, né? Obcecado naquela situação. O time pode até perder, mas quando o time perde, ele sai com o dever cumprido. Cara, nós lutamos, nós acreditamos, nós fomos até o final, nós fomos para a frente, nós guerreamos, mas a gente perdeu, né? Infelizmente, mas isso é um jogo, eu estou falando do futebol. Agora, quando o teu time não faz isso, quando você vê que o time não está jogando nada, os caras não estão empenhados, estão jogando uma bolinha baixa,
né? Não ataca, não tem vontade, o que você faz? O time vaia. A torcida vaia o próprio time. A torcida vaia o próprio time, cara. E é o time do coração. É o time que tem lá, ele tá vestido com a camisa, ele dá a vida pelo time dele, cara. Mas ele tá vendo que os jogadores não estão dando o que eles podem dar. Não estão fazendo aquele negócio que eles estão lá para fazer. Não estão lá fazendo aquilo que eles estão ganhando para fazer. A gente sente o empenho. Então a mesma coisa nós temos que fazer com o time que a gente colocou lá. O cara não tá jogando bola. O cara não tá querendo atacar. O cara não tá fazendo aquilo que devia fazer. Então tem que ser vaiado. Tem que ser vaiado. Então, assim como a gente vai o nosso time, a gente fica indignado com o time, a gente deve ficar indignado agora com aquelas pessoas que a gente elegeu, que a gente colocou lá para fazer aquele negócio que devia ser feito, que é o mínimo. Fazer o mínimo, o razoável. Fazer o razoável, né? Fazer o razoável. Então, é isso que se deve fazer. Então, esse editorial hoje eu me estendi, porque eu estou bastante indignado essa semana com aquilo que eu estou vendo, estou ouvindo, estou observando. E eu não posso, pelo meu perfil de trabalhar com a cidadania, né, eu não posso me omitir de falar aqui nesse programa, que é um programa que exatamente tenta despertar, tenta inspirar, tenta provocar as pessoas. E eu posso até ser interpretado que eu sou anti-Bolsonaro. Não sou não, tá? Não é contra a pessoa, é contra o cargo. A gente não pode, um erro a gente que faz, a gente faz um erro, muito sabe qual é o erro que a gente faz? A gente não vê a atitude e vê a pessoa. Não é a pessoa, não é a pessoa, é o cargo. Na hora que, é como eu falei, você pode ser um cara mais irresponsável do mundo, mas na hora que você vira pai, ou na hora que você vai ser pai, na hora que você engravida uma pessoa, ou na hora que você fica grávida, que você tem, aí você já não pode fazer qualquer coisa não. Porque aí já não é uma questão da pessoa, é uma questão da atitude de quem você vai ser. Não se admite uma mãe irresponsável, não se admite um pai irresponsável. Não se admite pela própria natureza. Isso está na nossa cabeça, não está em lei nenhuma, está na moral. Então não se admite que um político que recebe e ganha e se candidatou a um cargo eletivo, ele tem o dever de ser um servidor. Ele é um servidor público. Ele deve servir ao público da melhor maneira possível. Ele assume esse compromisso, tá? Por isso que a gente deve cobrar. Por isso que a gente não pode entrar nessa do salve-se quem puder, tá? Legal? Muito bem. Vamos então entrar aqui hoje nas nossas notícias, né? Vamos entrar aqui nas nossas notícias e vou já de cara aqui colocar aqui uma notícia muito interessante que aconteceu em relação ao tema 709, né? Então saiu aí no tema 709. O que é o tema 709? O tema 709 é aquele que proíbe, né? Que proíbe aí, proíbe proíbe, você já está sabendo, a gente já falou pra caramba aqui, né? Mas é bom sempre a gente falar porque tem gente que está chegando agora na hora, né? O tema 709 foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal e confirmou que não é possível aquele aposentado pela especial permanecer trabalhando na área de risco, tá? Então foi confirmado no dia 23 de fevereiro que o profissional aposentado pela especial ele não pode permanecer trabalhando em área de risco ou em área insalubre, né? É o caso do vigilante, é o caso do metalúrgico, é o caso do médico. Olha bem que louco, é o caso dos profissionais da saúde que estão no ambiente insalubre, tá? Então a primeira notícia que... Primeiro eu vou colocar o tema 709 para poder clarear bem para as pessoas. Então, a partir de 23 de fevereiro, não pode permanecer trabalhando em área de risco, tá? E a data fixada para que isso ocorresse foi dia 23 de fevereiro. Tá? Então, esse fato tem altíssima urgência, porque 23 de fevereiro já passou, já passou, tá? E aí o que acontece? Então, quem trabalha em área de risco, ele pode ser cessado o pagamento do benefício. Está aposentado? Continua trabalhando na área de risco? Pode ser cessado o benefício no prazo de o INSS notificar em 60 dias, tá? Então, o INSS pode notificar no prazo de 60 dias, pode acontecer
de ser suspenso o benefício, tá? E pior ainda, né? Pode ser também depois cobrar aí esses valores da diferença que você recebeu aí quando não deveria estar mais recebendo, a partir da data de 23 de fevereiro. E, pô, essa notícia é braba, né? Essa notícia aqui não é muito legal. Mas aí já aproveito para dizer que nessa semana saiu uma liminar que o Procurador-Geral da República entrou com um embargo de declaração solicitando que, considerando o pique da pandemia, essa situação que nós estamos vivendo de escassez de profissionais, escassez de material, escassez de leito, pessoas morrendo, estão batendo recorde de pessoas morrendo por dia. Então, que não fosse aplicado o tema 709 para os profissionais da área da saúde. Porque profissional da área da saúde, ele tem uma formação muito específica. E ainda mais, não é só simplesmente você fazer o curso, porque para trabalhar em UTI, precisa fazer outro curso, precisa fazer uma especialização, né? E isso leva tempo, isso demanda tempo. E o demais, tem que ter o perfil. Não é todo profissional que tem o perfil para trabalhar lá na frente. Pensa numa guerra, assim, você trabalhar lá na frente da guerra, né? Onde as pessoas morrem, onde as pessoas têm que ser salvas. Aonde é gente morrendo, cara. Gente morrendo gente morrendo ali e você não tem como, né? Ou você tendo que decidir quem entra, quem sai, quem você vai salvar, quem você não vai salvar, né? Então é muito triste, é muito duro a pegada ali, tá? Então o que aconteceu? O ministro Toffoli, ele atendeu ao pedido e concedeu aí a liminar para suspender os efeitos do tema 709 em relação aos profissionais da saúde. Então, se você está me ouvindo, se você conhece alguém que é profissional da saúde, este profissional de saúde ganhou um tempo. Ele ganhou um tempo a mais para poder entender isso, compreender e ver a saída, né? Se pretende continuar trabalhando, tem como fazer, tem recurso para fazer, e agora ele ganhou um tempo a mais para poder se planejar, né? Para poder, de repente, cara, eu vou fazer isso para mim continuar trabalhando, porque eu preciso continuar trabalhando e tal. Os profissionais, Pedrosa, e os profissionais que não são da área da saúde, como é que ficou? Muito bem. No mesmo momento que o Supremo, no mesmo tempo que o ministro Toffoli despachou a liminar, ele também solicitou ele solicitou lá como é que é o nome ali, ao Procurador-Geral, que se manifestasse em relação aos embargos que o Dr. Fernando entrou, que é o advogado do autor lá do tema 709. Então, o doutor Fernando fez uma coisa legal pra caramba. Ele fez o pedido para que todos os profissionais considerados essenciais fossem suspensos aí os efeitos do tema 709 até o final da pandemia. Por uma lógica legal, né? Por quê? Cara, nós estamos na pandemia. Ou seja, se você fazer qualquer troca, qualquer situação agora, você vai criar um movimento de sair gente, entrar gente. Isso causa um problema. Então, seria muito regular, muito interessante que, diante disso, se ficasse suspenso, né? Então, eu acho que, para as atividades essenciais, o ministro Toffoli vai também estender essa liminar. E aí, os vigilantes, por exemplo, poderiam... Os vigilantes até não têm tanto efeito, se bem que tem muito vigilante aposentado e continua trabalhando pela especial, que entrou com processo judicial antes e tal. Então, para os vigilantes, também eu acho que vão ser contemplados. Então, vai ser muito bom para aqueles que já estão aposentados e para aqueles que estão aguardando o tema 1031, que vai se resolver mais ou menos lá para junho, julho. Então, não tem problema. Vai ganhar um tempinho a mais aí para poder resolver a sua encrenca, tá? Então, em relação ao tema 709, é mais ou menos isso aí que a gente teria que falar. E aproveitando também em relação ao tema 1031, presta atenção aí, o vigilante. O INSS entrou com recurso extraordinário, tentando levar o processo para o Supremo Tribunal Federal. Mas antes disso aí, não precisa ficar apreensivo não, porque o STJ vai ter que apreciar esse recurso e com certeza não vai aceitar. E por que não vai aceitar? Porque
para fazer o processo subir lá para o Supremo Tribunal Federal, tem que ter algum fundamento na Constituição. E esta matéria não tem nada a ver com a Constituição, porque o Supremo Tribunal Federal ele só cuida, ele só julga coisas, pontos, processos que seja relacionado com a Constituição. Que o mérito da questão seja decidir se é constitucional ou não. Se o mérito da questão significa você ter como base a Constituição. E não é o caso do tema 1031. Assim como também não foi o caso do tema 534, que reconheceu a periculosidade para os profissionais da área eletricidade. Os eletricistas, os eletricitários que tiveram reconhecidos o tema 534, que reconheceu a periculosidade do agente nocivo eletricidade. Então é semelhante, foi julgado na mesma turma, foram os mesmos julgadores que deram. Inclusive o tema 534 teve como relator o nosso amigo lá, o Napoleão, que se aposentou, Se aposentou e está escondidinho lá por causa do Covid. Então o Napoleão, ele também foi o relator do 534. E assim como o 534 também não vai ser aceito o tema 1031, e o INSS vai fazer um agravo, vai fazer subir para o Supremo, mas o Supremo não vai aceitar, vai mandar de volta. Então, ao meu ver, com tudo isso acontecendo, entre junho e julho é onde vai encerrar essa novela, últimos capítulos da novela do tema 1031. E você que está me ouvindo agora, que tem processo na justiça, vai ver o seu processo voar, tá? Pode ficar tranquilo aí, controle a sua ansiedade, respira fundo aí para conter a ansiedade. Eu sei como é que é a parada, mas você tem coisa para fazer até lá, Você tem que fazer um planejamento previdenciário, um planejamento financeiro, como é que você vai lidar aí com os seus valores atrasados, quando é que você vai receber os seus valores atrasados, qual é o valor da sua aposentadoria. Então você tem muita coisa, você tem bastante coisa para fazer, você tem um roteiro para fazer aí, tá legal? Muito bem, então em relação ao tema 609, em relação ao tema 1031, a gente já conversou e vamos agora entrar naquela faixa que eu adoro pra caramba. É onde quando a gente vê as mensagens que eu recebi durante a semana até aí no meu celular relacionado ao programa na rádio. Então vamos abrir aqui para a gente ver, vamos ver aqui os comentários. E já tem os comentários aqui, Deixa eu destacar aqui. E a galera está muito preocupada aí com o recurso extraordinário do INSS. Mas deixa eu explicar como é que funciona. Ele tinha o prazo para fazer o recurso extraordinário, tá? Então agora esse recurso extraordinário vai ser apreciado, ver se ele cabe, se ele tem o chamado pressuposto. Ele vai ser observado se ele tem os pressupostos para poder subir para o STF, tá? Então o primeiro cara que vai analisar isso é o relator do processo. E ele vai se manifestar a respeito disso. Como nós já sabemos, como eu já expliquei, ele não vai aceitar, Então quem está perguntando aqui é o Aurélio Moreira, o Damião Gomes, o Edivaldo Júlio, tá? E o Gonçalves Castro. Então já estou reunindo aqui essa galera que mandaram aqui, e já vou dizer que o fato dele ter entrado com o recurso no Supremo, ele não entrou no Supremo, ele entrou no STJ, o STJ decide se manda para o Supremo ou não. Aí ele vai fazer um outro recurso que é um agravo para poder fazer subir esse recurso para o STF. Mas daí chega lá, o STF já vai observar que o STJ não aceitou e vai confirmar isso muito rapidamente, tá? Então isso não vai atrasar e não corre nenhum risco de mudar o julgamento do tema 1031, tá? Então pode ficar muito de boa aí que tá tranquilo, tá? O Damião Gomes, ele é de Brasília, Distrito Federal, tá? Ele acabou de falar aqui que ele é do Distrito Federal. O Edivaldo, que perguntou se pode derrubar o tema 1031, não pode derrubar não, tá? Porque o recurso nem vai ser aceito. Ele é de São Paulo, E tem a pergunta então aqui do nosso amigo José Luiz, que ele também não disse de onde que ele falou, e ele disse assim: gostaria que você pudesse informar sobre o tema 1070, sobre duas contribuições no mesmo pedido, tá? E ele já é aposentado pela especial. Que legal! Então o tema 1070, José Luiz, vai decidir exatamente se
as atividades, se as contribuições concomitantes, se elas podem ser somadas, tá? Então tem várias teses a respeito disso. Tese que significa assim, vários pedidos a respeito, né? Então, isso o STJ vai decidir. Eu provavelmente acho que vai concordar que sejam somadas, né? Porque não tem lógica você trabalhar em 2 locais, uma você ganha 1.500, na outra você ganha lá 2.000. Qual é o valor da sua contribuição para o INSS? Quanto é que o INSS está ganhando? Quanto é que ele está recebendo? Ele está recebendo R$ 3.500 de contribuição. E por que ele vai considerar a maior ou a mais antiga a principal e a outra secundária? E vai jogar um percentual da secundária para somar com a principal. E aí ele vai ficar com a contribuição a maior e vai te pagar uma contraprestação menor. Então essa não é razoável, não é mesmo? Olha, você contribui sobre 3,5, isso tem que entrar lá na sua contribuição como 3,5. Mesmo porque depois da reforma da Previdência, depois da data de 12 de 11 de 2019, a reforma da Previdência contemplou, isso é uma coisa boa que tem na reforma, eu sempre digo, só tem coisa ruim, mas tem uma coisa boa. Essa foi uma coisa boa, porque o INSS negava antes, agora a partir de agora ele não nega. Inclusive você que está me ouvindo, você pode melhorar a tua contribuição pagando como um contribuinte individual, né? Você pode pagar aí como autônomo, como contribuinte individual. Pode pegar o carnezinho e pagar, tá? Pode pagar sobre meio salário mínimo, pode pagar sobre eu sempre recomendo pagar sobre um salário mínimo. Quanto é que seria pagar agora sobre um salário mínimo? 20% sobre um salário mínimo. Então ia dar R$220, né? Então, cara, Pedrosa é 220 e é barra pesada. Cara, 220 você bota fora gastando em bobagem. Tá, vai lá, fique quieto aí e raciocine agora e faça uma lista. Pega uma caneta, um papel aí e faça uma lista das tuas compras durante um mês para ver o quanto de bobagem que você gasta aí e você fazer uma... Não precisa começar assim com os R$200 para não dar um choque. Você começa a substituir coisas, né? Você começa, por exemplo, você pede 2 pizzas na semana. Não, vai pedir só no sábado. A pizza da semana você já economizou. Você vai colocar onde? Vai colocar lá na sua previdência, que vai te ajudar a você lá na frente ser um cara feliz. Ser uma pessoa que não vai passar privação. Porque você está economizando hoje para ter amanhã. Você está plantando hoje para colher amanhã. Agora, se o cara não planta, o que vai acontecer? Então você desperdiça o pouco financeiro que você tem. Você tem um recurso que não é bastante, então você tem que saber usar ele bem, né? Então é o caso, por que eu estou falando isso, né, cara? Fui responder ali e agora já estou respondendo outra coisa, mas tem sentido para você o que eu estou falando, não tem? Não tem sentido? Né? Então o que acontece? São 2 contribuições, respondendo aqui o José Luiz, então que você tem que aguardar, tá? E eu pergunto se você fez o processo, né? Você tem que ter feito o processo para poder ganhar os valores atrasados, tá? Você tem que fazer o pedido para poder ganhar os valores atrasados. Tá certo, José Luiz? Vamos ver aqui se tem mais alguma, né? Tem a pergunta do Francisco Costa, que é legal porque me permite traduzir algumas coisas aqui para os vigias, né? Ele diz, me chamo Francisco Costa, sou de Belém do Pará. Olha que legal. Belém do Pará, cara. Muito joia, muito legal. Um abraço aí para os caras lá, para os guerreiros aí do Belém do Pará. E ele diz, já trabalhei 33 anos no total. Se eu converter 13 anos de vigia, eu posso pedir aposentadoria? Tenho 51 anos de idade, né? Então vamos aí imaginar 33 anos, com certeza, né? Porque o vigia tem direito na aposentadoria especial? O vigia tem direito na aposentadoria especial? É o tema 534, que é a periculosidade do agente de eletricidade. E o tema 1031, que é a periculosidade da atividade vigilante. Eles garantiram que é possível qualquer trabalhador que esteja exposto durante a sua jornada de trabalho de forma habitual e permanente a riscos à sua integridade e à vida, ele tem o direito e ele pode comprovar isso, manifestar isso e ter o direito à aposentadoria especial aos 25 anos. Então a sua pergunta é sim. Você pode converter o ano de vigia? Sim, você pode converter o ano de vigia e se nós converter os teus 13 anos ali, cada 10 você ganha 4, 3 vezes 4, 12, então tu vai ganhar 5 anos e meio, 5 anos e ponto 2 por ali, tá? Então veja bem, você tem 33, com mais 5 já fechou 38 na aposentadoria comum. Como você tem 51 anos de idade,
51 anos de idade é legal porque você não vai ter o quê? Você não vai ter muito impacto do fator previdenciário, tá, Francisco? Então vai ser legal pra caramba. Isso aqui você, cara, encaminha isso que você tá perdendo dinheiro. Quanto mais rápido você começar a encaminhar, a fazer o seu pedido, agora deixa eu te dizer o seguinte, você vai fazer o pedido no INSS e vai ser negado. Por quê? Porque o vigia ali, né? Eu não sei qual é o período que você está trabalhando de vigia. Se foi antes de 95, aí vai ser reconhecido porque até 95, até 28 de abril de 95 era por categoria e o vigia era, assim como o vigilante, considerado especial. Agora, depois de 28 de abril de 95, aí tem que comprovar através dos PPP, né? Através de laudo. Você tem que demonstrar a rotina e demonstrar a sua periculosidade. E assim como o vigilante, o INSS vai negar. Você vai ter que fazer um processo judicial muito bem instruído, porque, cara, se você perdeu o tempo de vigia, acabou, né? Então não vale a pena, tá? Então presta bem atenção nisso. E eu digo que para você fazer isso rápido, por quê? Porque quando você dá entrada e vai negar, significa que vai demorar. E essa demora vai fazer com que você vá reunindo um montinho, que vai virar o quê? Um montão. Montinho, vira montão. O que eu estou falando? Você vai fazer uma reserva previdenciária. E essa reserva previdenciária, você vai ter tempo para estudar, para pensar, para planejar. O que você vai fazer com ela de maneira que você tenha a garantia de ter a remuneração que você está ganhando atual. Agora, e a melhor situação tua é garantir na aposentadoria essa condição. Tá legal? Então, muito jóia aí essa tua pergunta aí que me permitiu conversar com os vigias. Tem muito vigias, né? Vigia, sentinela, guardião, o nome não interessa. Interessa é a profissão que você faz. Porteiro, vou aproveitar. O porteiro pode também? O porteiro pode. Desde que a descrição da atividade dele indique que ele está expondo a sua integridade física e a vida a riscos, né? Então vamos imaginar assim um exemplo. Porteiro que cuida de monitoramento e ele faz ronda lá no prédio. Por que ele faz ronda? É para pegar alguém que supostamente estaria em ação criminosa? Ele tem a função de inibir o crime? Impedir só o vigilante pode, né? Mas ele tem a função de inibir? Se tem a função de inibir é porque, cara, está expondo a sua integridade física e a vida, né? Porque aí os procedimentos que são realizados para ele inibir vão obrigatoriamente expor riscos à ação criminosa, né? Se tem uma ação criminosa lá, ele vai ser o cara da frente. E ele tem o risco de sofrer alguma riscos à sua integridade física e a vida. Não quer dizer que vai morrer, mas ele tem riscos, né? Tá certo? E tem o Sérgio Carlos Raposo, que falou assim, não entendi por que eu tenho que multiplicar o tempo de vigilante por 1.4, né? Porque é o seguinte, Sérgio, você só vai multiplicar se você quer chegar nos 35 anos, né? Então, para quem não fechou 25 anos, presta atenção. Por que você tem que multiplicar o tempo de vigilante por 1.4, no caso se for homem, e vai multiplicar por 1.2 se for mulher? Porque se você não fechou até a data de 12/11/2019, você não fechou 25 anos, significa que você vai ter que agora olhar o tempo que você tem, multiplicar por 1.4 para ver quanto tempo de comum vai dar, e aí você vai somar com o tempo comum, você tem que ter igual um tempo comum para poder ver se tu fecha nos 35 ou nos 30 conforme for, se for mulher. É o caso do exemplo que eu falei do Francisco. O Francisco tinha 33 anos, e ele tinha lá 13 anos de vigia, que vamos imaginar que vigia especial, assim como vigilante especial. Então ele vai pegar e vai converter os 13 anos dele para somar com o tempo comum para ver se fecha, que no caso dele fecha mais que 35 anos. Para poder fazer o quê? Escapar da cruel, desumana e terrível, né, Previdência Social. Tá? É bem isso mesmo. A nova Previdência Social, ela é nova, mas ela é cruel. Ela é desumana, ela é terrível. Por quê? Porque ela foi organizada para você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Simples assim. Uma previdência que você tem que trabalhar mais, tem que contribuir mais e vai ganhar menos, ela só pode ser terrível, desumana e cruel, né? Não é isso? Concorda comigo? Não. E aí tem o... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos ver se a gente acha mais alguém. Pra gente poder, a gente já tá aqui indo pros encerramentos, né, cara? Passou rápido pra caramba aqui esse negócio. Caramba, como passa rápido aqui.
O Damião Gomes, ele só disse que muito legal, boa tarde, né? O Alessandro Souza também, ele diz muito boa tarde, legal o programa, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Olha bem, lá no Rio de Janeiro a gente tem uma conexão news com a Rádio Harmonia, sempre na terça e sexta-feira, né? A gente entra lá no programa Improváveis, a gente tem lá 6 minutinhos, né? Eu e o Ney, né? Eu e o Ney Pires estamos lá 10 minutos, né? A gente fica lá numa conexão news com minutos da cidadania, né? Aqui a gente tem a hora da cidadania, lá a gente tem minutos da cidadania. Que legal. Tem o Carlos também lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Então o Alexander é do Volta Redonda, que eu já falei. Tem o Eliandro Macedo dizendo parabéns aí pelo trabalho da rádio. Ótimas explicações. E o Pedro Barbosa também, parabenizar pelas explicações, muito grato. O Jailton, ele diz... o Jailton, a gente já respondeu a pergunta dele, né? Que ele está referindo que o INSS entrou com recurso, então está respondido, né? O Jailton, já respondi aí, né? Mas eu respondo que isso não vai ter problema nenhum, tá? Vou repetir mais uma vez. Vai ficar tudo no mesmo prazo ali, só vai demorar, cara, vamos dizer assim que vai demorar um mêsinho, mas lá entre junho e julho termina. E o Valdir Reis diz assim, o que significa processo de aposentadoria em análise? Já está dizendo ali, né? O processo de aposentadoria em análise está sendo analisado lá no INSS o seu benefício, né? Quando entra com o processo lá no INSS, ele vai analisar, vai verificar se tem todas as condições, se está tudo certo, se não está, né? Então é isso que está colocado lá, tá? É isso que tem que observar lá, que logo vai resolver teu problema, tá legal? O Celestino Fernandes também dizendo muito boas aí o conteúdo, concordo plenamente com tudo que o senhor falou. Pô, legal, concordou com tudo, cara. Bem, e temos aqui o nosso amigo Ribeiro, Ademir Ribeiro, tamo junto, né? Muita bênção na sua vida, lá de Alfenas, Minas Gerais. Ademir da Guia sempre tá com a gente aí em todos os lugares que a gente vai, né, cara? O cara tá junto aí e tá sempre com a gente. É muito bom quando a pessoa te acompanha ali, essa audiência. E o Vicente de Paula Pinto, ele diz que ele tem 55 anos de idade e 24 anos e 5 meses de vigia. Eu acabei de falar do vigia. 24 anos e 5 meses de vigia. E total de contribuição tem 33 anos e 5 meses. Tem chance de se aposentar? Né? Tem chance de se aposentar? Bem, 24 anos e 5 meses de vigia. A pergunta que eu faço você tem total de contribuição 33 anos. Então você tem que... é igual o nosso amigo anterior lá, né? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma conversão do tempo que você tem de vigia, que o vigia é especial, 24 anos e 5 meses de vigia, hein? Então você vai converter esse tempo e vai somar com outro tempo comum que você tem, que você está dizendo que tem 33 anos e 5 meses no total, e aí vai fechar a aposentadoria, Vicente. Você já está perdendo dinheiro, cara, tá? Se vocês têm alguma dúvida de tudo que eu falei aqui, você está no site da rádio, né? Então tem o banner lá da rádio e você pode se conectar comigo lá, que a gente vai cair aqui no escritório online, no atendimento digital, e aí a gente vai poder te dar uma orientação melhor, tá legal? Muito bem. E aí chegamos ao final de mais um videocast, espero que você tenha gostado aí, e vou terminar como eu comecei, né? Que você se cuide, mantenha-se aí ouvindo a sirene, e a gente se encontra. Sabe por que eu quero que você ouça a sirene? Exatamente para que a gente possa se encontrar no próximo videocast, legal? Compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo, compartilhe, traga as pessoas aqui e espero você na minha live, de quinta-feira, tá legal? Espero você na live de quinta-feira, a gente tá junto aí, tá legal? Tamo junto aí, quinta-feira, live do Pedrosa às 20 horas. Até mais, tchau!